Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, www.urumilá-fa.com.br. Nesse blog que tem muitos anos, eu tenho ele há muitos anos, e tem lá dezenas e dezenas, né? Talvez centenas de textos sobre a religião, sobre aspectos mais abertos, mais fechados de cada coisa. Certamente você vai achar um assunto lá que te interessa, né? Tá até mais difícil de escrever porque tá faltando assunto, né? Para botar coisa nova lá, porque já tem muito assunto abordado lá, né? Claro que tudo pode ser refeito, mas o que está lá já está bastante bom. Então, neste vídeo, lembro também que quem se interessar por livros, eu tenho 3 livros em formato Kindle, na amazon.com.br, né? www.amazon.com.br. Quem quiser saber quais são esses assuntos, vai lá, vai encontrar, pergunta para o meu nome, você vai encontrar os 3 livros sobre 3 assuntos que eu achei, que me deu vontade de fazer um livro, tá bom? Beleza, então, encerrado isso, vamos ao tema de hoje, né? Um tema bem simples. Eu vou falar hoje, né? Eu vou falar mais uma vez indo ao encontro, né? De ajudar vocês com seus problemas do dia a dia através das coisas que tem em Fá, né? Então, eu tô mais uma vez, esse é um canal de Fá, eu estou trazendo em Fá para vocês, mas da forma que eu acho que dá para vocês entenderem, que é quase informações que tem em Fá, não vou aqui ficar falando de Odum para ninguém, ok? Então, tudo que eu tô, lembrando a todos que eu sou mordido, tudo que eu estou falando aqui é o que está em Ifá. Eu não estou trazendo a minha opinião, nem meus achismos, nem meus pitacos aqui. E isto é o que está em Ifá, então eu estou apenas passando as coisas que estão nos versos que eu leio e que eu interpreto, ok? Então, eu vou aqui no sentido de ajudar as pessoas, né, que ficam, né, e trazer simplicidade à vida delas. Já falei para vocês em outro vídeo que a vida é muito simples, que as pessoas, tem muita gente que vai Fá, né, ou procura Fá porque ela entende, ou alguém diz para ela que ela tem um problema com o orixá dela, que o orixá dela atrapalha ela, ou que tem algum orixá atrapalhando ela. Olha que mais interessante, né? Então as pessoas têm problemas com o orixá, então as pessoas não entendem essa relação delas com o orixá, né? E entendem que aquilo ali tem um problema e está trazendo um problema para a vida dela. É muito comum mesmo, pessoas que procuram Fá dizendo que, eu até citei já, né, mas não importa, vou falar de novo, que a pessoa diz, não, eu tenho orixás muito complicado, meu orixá me atrapalha, me exige, me cobra, ou eu tenho 2 orixás e um está brigando com o outro por mim, então tem uma briga, então a minha infelicidade é porque os orixás estão brigando comigo ou por mim. A pessoa ainda acha isso. Então, e aí aquilo vira um transtorno, ela fica pulando de lugar em lugar, tentando encontrar um lugar que resolva o problema dos orixás dela, tá certo? Porque, infelizmente nasci com esses orixás, tá certo? Tem gente que fala isso também. E ela vem atrás de problema, tentando achar alguém que resolva esse problema. E aí o que acontece? Não vai resolver nunca. Por quê? Porque nunca terá problema. Esse problema, na verdade, não existe. Ela está buscando um problema, uma solução para um problema que não existe. Claro que existem pessoas que adoram problemas que não existem, botar problemas que não existem nas pessoas, porque é muito mais fácil. Se aquele problema não existe, você bota naquela pessoa, você vai ficar tratando aquela pessoa por uma coisa que não precisa ser tratada. Então, claro, tudo que você fizer ali não vai ter nenhum problema para aquela pessoa. E por que eu estou falando isso? Eu vou explicar, então, rapidamente, como eu falei, esse vídeo tem que ser rápido, a sua relação com o orixá através de Fá, né? A explicação vem através de Fá, para que você possa entender sozinha, né? Eu sempre trago informações que isso não tem o menor sentido. Essas informações nascem em OB, né? No Odô de OB e principalmente OB Ogundá. O que acontece, como é que é a sua relação com o orixá? A sua relação com o orixá é o seguinte: você está lá no Orum, você é uma alma, um espírito lá. E nesse momento você não tem essa relação. Aí você vai a Deus, né? Você vai a Deus para se preparar para um renascimento. Então você faz um planejamento lá no Orum, né? No espaço espiritual superior, que não é o Aê, nós estamos aí. E nessa preparação você diz, eu vou renascer agora, eu quero uma nova vida no Aê, porque eu quero realizar isso. Então você vai estabelecer seus objetivos, tá? Sempre digo isso, a gente estabelece o objetivo. Você quer ser alguma coisa, você quer realizar, você quer superar algumas coisas, você quer ter essa chance, ou você só quer vir aqui se divertir, conviver com as pessoas. Cara, existem muitas coisas que fazem uma pessoa desejar renascer, tá certo? Eu já falei antes, o Aê não é um lugar ruim, não é um lugar de sofrimento, porque a gente, segundo Ifá, a gente vem aqui porque a gente quer. Olha, isso é uma informação importante. A gente vem aqui porque a gente quer vir, porque a gente quer viver, porque a gente gosta de viver no Aê, porque a gente quer viver aqui no Aê com quem? Com os nossos familiares, com as nossas pessoas, com nossos amigos.
Então essa é uma opção. Então você vai lá, quando você planeja isso, você planeja os seus objetivos, a sua coisa, né? E aí o que você faz? Você vai ao Olodumare e diz assim, olha, Olodumare, eu quero, isso é importante, isso é entrevista, né? Você vai ao Olodumare e você vai dizer, eu quero renascer, Deus, porque eu quero fazer isso, beleza. Deus vai conceder o que você pedir, tá? Mas junto com essa concessão, o que você ganha dentro do que a religião coloca? Dentro da religião você ganha instrumentos para você poder ter sucesso, você conseguir realizar aqueles objetivos, entendeu? Você lá, ó, o que é muito natural, muito lógico, né? Você estabelece objetivos, para você, esses objetivos vão envolver atividades ou dificuldades ou desafios, aí vai a Deus pedir isso, olha, eu quero esse conjunto aqui de coisas para fazer, eu tenho esse objetivo, gostaria de realizar isso, e eu preciso, e Deus vai concordar e vai lhe dar os instrumentos, né? Chegando ao ponto. Quais são os instrumentos? Um dos instrumentos são os orixás. O orixá é esta projeção de Deus, né? Essa manifestação teântrica de Deus, então, que é uma forma como Deus nos encontra, né? Como eu já disse, o orixá é a visão humanizada de Deus. O orixá é Deus, o orixá é o próprio Deus, o orixá é Deus humanizado, né? Então que se manifesta com diversas características, diversas facetas, né, da vida. Para quê? Então, esse orixá será um desses orixás, olha só, um desses orixás, será associado a você baseado nesses seus objetivos que ele vai estabelecer. Então, veja bem, olha o que o Fá está falando. O orixá é uma parte das soluções para os objetivos e desafios que você mesmo estabeleceu para você nessa vida. Então, assim, essa interpretação de que você nasce com o orixá que te atrapalha, isso pode ter, assim, é um desentendimento, assim, é um desentendimento da vida. Por quê? Porque o orixá surge, se associa a você neste momento em que você estabelece os objetivos. Claro que existem outras influências lá que a gente não vai ignorar, existem orixás que estão acompanhando aquela sua família e tal, mas lá a composição, né, o orixá entra na nossa composição física aqui, neste momento que você vai renascer, você vai recriar e vai entrar na sua essência que vai ser formada. Então, e esse processo começa assim, você sem isso, e você começa a compor, e aí quando o ser que vai nascer aqui, né, que vai estar junto lá do seu Ori, o seu Ori, que na realidade não é a sua cabeça em si, na realidade Ori, o conceito de Ori é um conjunto de elementos espirituais que você recebe para vir por aí. Este conjunto, ele vai ter os componentes. Um dos componentes é o Axé, que é o Olodumare. Um outro componente, o Axé, que é o Olodumare, vai colocar para você, que é traduzido para, né, ou seja, o que o Babalaô traduz para você como sendo um Odu. Lembra isso, ó, o que você recebe do Olodumare é este Axé, essa energia para realizar aqueles objetivos, né? Porque lembra que cada pessoa tem uma habilidade diferente, tem, né? As pessoas nascem diferentes, inclusive vamos dizer, com poderes, com virtudes, com capacidades diferentes. Isto foi implantado o quê? Foi implantado por Olodumare, baseado nos objetivos que você estabeleceu. Então essa sua composição de Ori, que é o ser que vai vir para cá, né, para realizar, né, nesse corpo que a gente está aqui, ele foi sendo montado a partir do que você planejou para a sua vida. O orixá entra aqui, aí você vai ter um outro juntó, né, elemento, e o orixá, quando entra aqui, ele traz elementos dele. Então nós, quando nascemos aqui no Ori, a gente tem elementos do próprio orixá que nos ligam. Então, e sendo que eu já falei uma vez, você está ligado a um orixá, você pertence a um. Ah, mas eu tenho pai e mãe. Não existe o conceito de pai e mãe, existe orixá e juntó. O juntó é um adicional que complementa, né? Porque nem tudo se resume a um. Aquilo você pode ter um segundo, você vai ter um segundo que vai complementar, sendo que o principal é sempre um. O outro é um complementar que você vai juntar com você. Aí entra uma parte de Pori, que entra a sua parte de ancestralidade, né, representada pelos Egumas, o que você já tem. Vai entrar aqui toda a sua história, todos os seus créditos de vida anteriores que você já adquiriu. Então, essa composição espiritual do Ori, que é, de fato, nessa religião é muito importante, ela é a junção disso tudo que você traz quando você vai ter um corpo aqui. E ele só surge neste momento em que você definiu com Deus o que vai surgir. Aí, esse Ori espiritual, né, com essa energia do Olodumare, mais uma vez, a energia do Olodumare traduzida pelo Odu. O Olodumare não bota um Odu ali dentro. Ele bota a energia, o axé que você precisa, a centelha dele,
o que é para nós, assim, nós como Babalaô, né, dentro de Fá, nós traduzimos essa energia aqui como um Odu. Então é assim que a gente consegue receber essa informação e passar para vocês. Então, né, não é o contrário, né, não é o rabo que balança a vaca que balança o rabo. Então essa é a composição. E no final, né, junto com a Jalá, que é outra divindade, ele será formatado para poder vir e nascer como corpo, e é nessa hora que pode ter os problemas, algumas coisas podem surgir, mas não é o tema daqui. O tema daqui eu estou dizendo o seguinte, que este conjunto que você recebeu, que o orixá, né, está inserido, e nisso aí está o seu orixá, o seu adjuntor, né, que é o orixá auxiliar, às vezes alguns outros que compõem lá, eles foram alguma coisa que você pediu, especificou e recebeu para a caminhada que você estabeleceu aqui, ok? Então, quando a gente nasce, esse orixá fez parte do que? Das soluções, das ferramentas e soluções para as coisas que você vai precisar resolver. Então, por isso, não tem nenhum sentido você falar que você está sendo prejudicada pelo orixá, porque o orixá ele prejudica nunca. Deus nunca coloca nada aqui, nada que vai prejudicar você, nada que vai dificultar você. Pode, aí eu poderia assim, a gente poderia fazer algumas explorações que não interessam aqui, não, mas se você ouviu as anteriores, você teve problema naquele julgamento, pode ser que você tenha um destino mais desafiador, é verdade, ou seja, a gente poderia estender aqui mais uns 40 minutos falando sobre algumas variações que poderiam justificar algumas coisas com você, claro, né, a questão do julgamento, o fato dessa ser uma vida após o julgamento daquele, pode você ter tido feito algumas coisas que está lá, poderiam estar falando que você, por livre-arbítrio, mudou os seus objetivos aqui e com isso aquelas ferramentas se tornaram talvez inadequadas, né? Tá certo? Então, assim, a gente poderia fazer várias ações, mas isso é o trabalho do Babalaô ali, né? Quando você tem de fato um problema, aí cabe ao Babalaô. Se ele entender essa teologia, se ele entender isso que está aqui, toda essa situação metafísica, ele vai conseguir lhe ajudar, porque de fato existem algumas situações de coisas que podem serem mais complexas de só o que eu expliquei aqui. Eu não quero complicar, tá certo? Mas sim, uma das coisas mais simples é essa que eu estou falando, né? Você nasceu, lembra que acima de tudo nós temos livre-arbítrio. Você, olha, eu quero esse objetivo, mas aqui você resolveu trocar, você resolveu fazer coisa totalmente diferente. E aí você nasceu para fazer, né? Você estabeleceu para você mesmo uma coisa e você agora está buscando outra. Então aquilo pode dificultar. Mas em nenhum momento, você vai poder entender que o orixá está ali, está atrapalhando, você está tendo um conflito. Você jamais pode entender, olha, nessa explicação, não existe dois orixás brigando por você, só tem um. Quando você nasce, o Olodumare só lhe dá um orixá, e dá um orixá junto, não existe briga. A mesma coisa é o seu anjo da guarda, né, que vem junto com o seu Ori, lá, o seu Enekedi, né, o seu anjo da guarda, que é a divindade pessoal, que o Olodumare também coloca para você. Você só tem uma, você não nasce com duas. Esse Ori que você faz lá, que você fecha, né, com tudo na casa de Ajalá, também só um. Ninguém nasce com dois Oris, ninguém nasce com dois objetivos. Essas coisas não tem. Existem algumas exceções, como eu falei, só para finalizar esse negócio, alguns casos em que você pode ter tocado de vida, não sei o que, está corrigindo, você veio de outra vida. Existem algumas exceções que você pode analisar, né? Mas são muito exceções mesmo, tá certo? Né? E mesmo assim, basicamente não tem nada para fazer que não seja você entender o que você tem aqui, o que você estabeleceu, para você poder então seguir de uma forma melhor. Tá? Então, só que, mais uma vez, toda solução de problemas vai nascer do correto entendimento da teologia. Que eu falo, se o Babalaô tem que entender muito a teologia, ele tem que estudar muito a religião, ele tem que estudar muito qual é a proposta, qual é essa estrutura da religião, dessa simplicidade, né? Ou seja, a complexidade só reside na cabeça do Babalaô para ele conseguir entender esse universo metafísico e as explicações que através das religiões ele encontra disso aí. Depois que ele entende isso, tudo fica muito simples e aí ele consegue aplicar as coisas corretas. Senão, vai ser igual aquelas pessoas que ficam aplicando Zé Bota para quem não precisa, para cá, porque a pessoa não entende qual o problema que você tem. E, eu acho que é aquilo. Se a pessoa não, né, se a pessoa não tem metade da solução de um problema, você entendeu o problema. A outra metade é você resolver, tá certo? Então, se você não consegue entender de forma adequada o problema, você nunca vai resolver. Por exemplo, aquele caso daquelas pessoas, não, você está infeliz porque o seu problema é com o Ebeorum que está te prejudicando, você tem uma esposa no céu, tem um marido no céu e isso está lhe prejudicando. Mais uma vez, uma pessoa é um idiota, porque não existe isso. Então, essa figura que a pessoa cita para você, que tem lá você tem um par no céu, que você foi casado lá, que está te prejudicando aquilo aí,
Isso é uma invenção, uma imbecilidade, uma idiotice. Aí se a pessoa ficar aplicando você coisas para resolver isso, você só vai gastar tempo, dinheiro, talvez axé, né? Porque isso é um problema que não existe, tá bom? Então, eu queria finalizar, já deu o tempo que eu queria, mais do que eu queria, já estou falando aqui 5 minutos além do que eu tinha planejado, porque eu queria trazer essa simplicidade para tudo o seguinte. Gente, olha só, mas nas explicações, vocês têm que entender o seguinte, o orixá nunca é um caminho de problema para você. Se está acontecendo alguma coisa e a pessoa está associando o seu orixá, você acha que é ele que está lhe prejudicando, está havendo um entendimento equivocado, tá certo? Do problema de você, da situação ou da religião. Porque existem várias coisas que podem lhe trazer problema, mas este não é um caminho de problema, tá? O que pode estar, por exemplo, mas não é que eu não gosto de complicar, né? O que está é o seguinte, pode ser que você esteja fazendo um rumo errado para as coisas aqui, né? Pode ser que você esteja buscando objetivos que você não traçou, ou que você mesmo, você não está sendo uma pessoa correta. Aí entra aquele sentido, né? Entra aquele instrumento do mal teológico, que, mais uma vez, o Paulo tem que entender teologia, em que o mal teológico, né? Que é Deus, já te falei, nós estamos aqui, bem e mal, né? E a gente no meio, né? Livre-arbítrio aqui, né? Então, aí que acontece? As cascas de banana são colocadas para que você se entenda, para você poder se aprumar de novo e corrigir seus rumos. Pode ser que você seja uma pessoa que esteja errando com você mesmo, com pessoas em volta de você, né? E com o próprio Deus, assim, em relação ao seu caráter, às suas intenções, tá? Então era isso, eu queria que né? No final, acabei falando algumas coisas que complicam, claro, como eu falei, se tudo fosse muito simples, não precisava ter um babalaô para entender essas coisas e explicar o que é a religião, né, os seus problemas através da religião, mas no final, o mais importante, vou lá pela terceira e última vez, juro, olha só, o orixá, baseado nesse entendimento, nessa explicação, o orixá não é o seu problema, o orixá é sempre a solução, seja porque ele está junto de você, porque você planejou isso, você pediu isso, você programou isso, seja porque ele, o orixá, é uma projeção de Deus pra gente e Deus nunca está aqui para nos prejudicar, ele está sempre aqui para nos ajudar, tá bom? Espero que tenha sido útil, tenha ajudado um pouco mais a vocês entenderem um pouco mais a visão da religião da nossa vida.